2. Capítulo 64. A Fazenda da Escola de Avondale. Há, com relação à disposição e ao uso das terras próximas à nossa escola e igreja, algumas coisas que me foram mostradas e que fui instruída a apresentar-vos. Até há pouco não me sentia livre para falar a esse respeito, e mesmo agora não me sinto na liberdade de revelar tudo, pois nosso povo ainda não está preparado para compreender tudo quanto na providência de Deus se desenvolverá em Avondale. Nas visões da noite foram-me claramente apresentadas algumas coisas. Havia pessoas escolhendo lotes de terra perto da escola, nos quais pretendiam construir casas e estabelecer residências. Ergueu-se, todavia, alguém em nosso meio, o qual disse: "Estais cometendo um grande erro, o qual tereis de deplorar. Esta terra não deve ser ocupada por edifícios, a não ser para proporcionar acomodações para os professores e alunos da escola. A terra ao redor da escola é para ser reservada como fazenda da mesma escola. Ela se deve tornar uma parábola viva para os alunos. Estes não devem considerar as terras da escola como coisa comum, mas olhá-la como um compêndio aberto diante deles e que o Senhor quer que estudem. Suas lições comunicarão conhecimento na cultura da alma. Caso permitais que a terra próxima à escola seja ocupada com casas particulares e sejais depois compelidos a escolher para cultivo outra terra distante da escola, será grande erro e desses que serão sempre lamentados. Toda a terra nos arredores do edifício escolar deve ser considerada como fazenda da escola, onde os alunos podem ser educados sob a direção de habilitados superintendentes. Os jovens que hão de cursar nossas escolas necessitam de toda a terra ao redor. Devem plantá-la de árvores ornamentais e de frutas e cultivar hortaliças. A fazenda da escola deve ser considerada um compêndio da natureza, do qual os professores tirarão suas lições objetivas. Cumpre ensinar aos nossos estudantes que Cristo, Criador do mundo e de tudo o que nele há, é vida e a luz de toda criatura vivente. A vida de toda criança e jovem dispostos a apoderar-se das oportunidades de receber a devida educação, tornar-se-á reconhecida e feliz por aquilo em que seus olhos pousam enquanto se acha na escola. A obra diante de nós. Necessitamos de mais professores e mais talento para educar os alunos nos vários ramos de atividade, para que muitas pessoas saiam deste lugar aptas e dispostas a levar a outros o conhecimento que receberam. Rapazes e moças órfãos devem encontrar aí um lar. Devem-se construir edifícios para um hospital e prover barcos para equipar a escola. Deve empregar-se para gerir a fazenda uma pessoa competente e também homens prudentes e enérgicos para superintendentes dos vários empreendimentos industriais, homens que empreguem seus talentos inteiramente em ensinar os alunos a trabalhar. Virão à escola muitos jovens com o desejo de obter preparo no sentido industrial. A instrução nesse ramo deve incluir escrituração mercantil, carpintaria e tudo quanto diz respeito à agricultura. Devem-se fazer também preparativos para ensinar ferraria, pintura, arte culinária, fazer sapatos, padaria, lavanderia, consertos de roupa, datilografia e impressão. Toda a energia de que dispusermos deve ser posta nessa obra de preparo, a fim de que saiam alunos preparados para os deveres da vida prática. As casas e edifícios essenciais ao trabalho escolar devem ser construídos pelos próprios alunos. Essas construções não devem ser feitas muito juntas, nem situadas próximo dos edifícios escolares propriamente ditos. Na execução dessa obra devem-se formar pequenos grupos que, sob a administração de competentes líderes, sejam ensinados a experimentar um perfeito senso de responsabilidade. Todas essas coisas não podem ser realizadas de uma vez, mas devemos começar a trabalhar com fé. A terra a ser reservada. É desejo do Senhor que os terrenos em volta da escola lhe sejam consagrados como sua própria sala de aulas. Achamo-nos situados em lugar onde há bastante terra, e os terrenos próximos à escola e à igreja não devem ser ocupados com residências particulares. Os que creem na verdade para este tempo não se acham todos transformados no caráter. Não constituem todos lições práticas apropriadas, pois não apresentam o caráter de Cristo.
Muitos há que gostariam de ficar perto da escola e da igreja, os quais não seriam auxílio, antes entraves. Acham que devem ser ajudados e favorecidos. Não apreciam nem a espécie, nem a situação da obra em que nos achamos empenhados. Não compreendem que tudo quanto tem sido feito em Avondale tem sido efetuado com o mais árduo labor e mediante o dinheiro dado com o sacrifício, o que deve ser restituído àqueles de quem foi tomado emprestado. Entre os que desejam instalar-se perto de nossas escolas, há alguns cheios de importância própria e de ansiedade quanto à própria reputação. São susceptíveis e facciosos. Essas pessoas precisam converter-se, pois se acham longe de estar em condições de poder receber as bênçãos do Senhor. Satanás os tenta pedirem favores que, se concedidos, só os prejudicariam, e assim eles causam ansiedade a seus irmãos. Os princípios vivos da palavra de Deus precisam ser introduzidos na vida de muitos que agora não acham lugar para eles. Os que estão aprendendo na escola de Cristo reputarão todo o favor recebido de Deus como demasiado bom para eles. Compreenderão que não merecem todas as boas coisas que recebem e considerar-se-ão felizes. Sua fisionomia exprimirá paz e serenidade no Senhor, pois tem a promessa de Deus de que cuidará deles. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, versos 1 e 2. Durante os dias finais de 1898, tivemos muitas experiências a nos ensinarem o que significavam essas palavras. Meu coração se achava grandemente opresso, e as questões me foram então expostas quanto aos males que surgiriam em consequência da venda das terras em torno da escola para serem ocupadas por casas de morada. Parecia como se estivéssemos em uma reunião de conselho, e entre nós se achava alguém de quem se esperava que nos ajudasse a sair das dificuldades. As palavras que ele proferiu foram claras e decisivas. Esta terra, por indicação de Deus, é para benefício da escola. Tendes tido provas da operação da natureza humana e do que ela manifesta sob a tentação. Quanto maior o número de famílias que se estabeleçam ao redor dos edifícios escolares, tanto mais dificuldades haverá no caminho dos professores e alunos. O egoísmo natural aos filhos dos homens está pronto a se revelar na vida, se tudo não estiver de acordo com suas conveniências. A terra anexa à escola deve servir de fazenda para a mesma, e esta deve ocupar muito mais espaço do que tem dispensado. Deve fazer-se aí uma obra em harmonia com os conselhos dados. Avondale deve ser um centro filantrópico. O povo de Deus na Austrália será motivado pelo Espírito do Senhor a dar simpatia e meios para a manutenção e estímulo de muitos empreendimentos caritativos e beneficentes que serão um meio de ensinar os pobres, os desamparados e os ignorantes a se ajudarem a si mesmos. Um panorama. Tem-me sido enviados em várias ocasiões esclarecimentos quanto a deverem ser as terras ao redor de nossa escola usadas como fazenda do Senhor. Em sentido especial, porções dessa fazenda devem ser grandemente cultivadas. Vi estender-se diante de mim terreno plantado de toda espécie de árvores frutíferas que produzirão frutos nesta localidade. Havia também hortas que se semeavam e cultivavam sementes. Caso os gerentes dessa fazenda e os professores da escola recebam o Espírito Santo para operar com eles, terão sabedoria em sua liderança e Deus lhes abençoará o labor. O cuidado das árvores, o plantar e semear, bem como a colheita, hão de ser admiráveis lições para todos os estudantes. Os invisíveis laços que ligam a semeadura à colheita devem ser estudados e seja a bondade de Deus acentuada e apreciada. É o Senhor que dá o poder e a energia à terra e à semente. Não fosse o agente divino aliado ao tato e à habilidade humanos, e seria inútil semear. Há um poder invisível a operar constantemente em benefício do homem, a fim de o alimentar e vestir. A parábola da semente, tal como se estuda na experiência diária do professor e do aluno, deve ensinar que Deus está operando em a natureza.
e deve tornar claras as coisas do reino do céu.